Pronto. Aí eu Foi você que ainda bem que caiu foi, ou fui eu? não sei. Eu Acho que fiquei aqui, caiu e tá. meu Deus do céu, quem será? Aonde estamos? Mas já funcionou. Saímos e voltamos e deu certo. Laís, eu não É, consegui ouvir. Você estava falando sobre a diferença de compulsão enquanto sintoma. Você ainda está meio que travando para mim, Laís. Eu acho que pode ser sua internet. é. Eu acho que Será? pode ser sua internet. Eu até vou mudar aqui a minha. Peraí. Deixa eu mudar a minha para poder se sustentar aqui. Se a internet vai colaborar. Quando para mim travou quando você estava falando sobre a diferença de compulsão, eu acho que enquanto sintoma, né, e Só comportamento. terem, né? Que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque quando a gente pensa em compulsão alimentar, às vezes, tô comendo demais, então, já tô com comportamento de compulsão alimentar. É importante as pessoas terem essa visão, né? Quando é que eu preciso me alertar? Quando é que eu preciso olhar para a criança de uma forma mais cuidadosa em relação a isso? Saber que tá comendo em excesso, é o tempo inteiro, beliscando, mesmo acabando de comer um prato de comida, tá ali ainda de forma assim que não sacia nunca. Então, para as mães terem esse cuidado, né, esse olhar, dizer, ó, eu preciso me alertar quanto, né, a alimentação que eu tô dando em casa, porque Lu, eu acho que é importante a gente trazer aqui, falando assim da visão nutricional, qual é a relação de ansiedade com o alimento, né? Então, quando a gente traz isso voltado para a pandemia, eu enxergo que as crianças mesmo, imagina mudar toda a rotina. Né? Aquela criança que estava acostumada a sair para ir para a escola, interagir com os colegas, estavam em fase de crescimento, em desenvolvimento e viver nesse confinamento. A alimentação, ela também é igual ao produto, né? A gente tende a querer compensar. Então, assim, esse desejo por compensação. E aí é que vai aqueles alimentos inadequados, às vezes aquela alimentação rica em açúcares e carboidratos, Aham. e Na, acaba que. É bem interessante quando você traz isso, Laís, porque assim, a gente precisa assim, ficar atento ao padrão alimentar da criança, independente se esse padrão alimentar ele se encaixa no critério diagnóstico para transtorno ou não. Algumas pessoas elas acham que só precisa tratar ou só precisa avaliar ou observar crianças que estão num quadro patológico, né, e que tem uma tendência a transtorno, quando não é verdade. Até porque o comportamento alimentar, ele pode desencadear o transtorno alimentar. Então a gente precisa ficar muito atento para poder prevenir a incidência de transtorno. A compulsão, sim, existe um aspecto que pode ser comportamental e existe um aspecto sintomático. Existe, inclusive, um transtorno relacionado à compulsão alimentar, que aí você precisa ter uma criança ou um adulto que se enquadre nos critérios, né, de diagnósticos para que seja realmente formalizado um diagnóstico e seja feito um tratamento adequado. A diferença do adulto para a criança é que na criança a gente tem uma menor consciência desses aspectos relacionados à patologia ou à sintomatologia. Para a criança, o comportamento alimentar vai muito do satisfazer as necessidades dela. Então, ela não tem essa ideia de que está em excesso, ou de que está desregulado, ou de que o alimento que ela está ingerindo tem um comprometimento, não pode comprometer a saúde dela. Então, existe um nível de consciência muito inferior que vai sim fazer com que ela tenha menos regulação desses comportamentos. Então, o adulto ele tem um papel fundamental, não só nesse processo de regulação, mas também na condição de estimulação, porque o ambiente ele é fundamental para que a criança desenvolva hábitos alimentares. Então, existe uma questão muito voltada para a prática, né, para os hábitos familiares e para a prática alimentar da casa, do sistema, e isso vai repercutir sim no desenvolvimento de hábitos na criança que vão ser ou não saudáveis. Então, com esse desenvolvimento, né, com esse hábito que vai para uma tendência que pode ser prejudicial e sem essa consciência, é meio um estado muito de alerta para a gente, sim, porque é uma ameaça à saúde da criança. Então, a gente precisa ficar atento. Diga.
Não é isso. Quando você traz essa responsabilidade aos cuidadores, né? Sendo pai, tios, Aham, avós. E é importante. É como você falou, a criança ela tem o desejo. Então, e nesse, eu acho que assim, trazendo para o cenário da pandemia um pouquinho, a gente, quanto mãe, a gente tende a querer compensar, né? Meu filho tá em casa sem fazer nada, coitadinho, e aí vamos dar aquela comida, né? Então as pessoas acabam que tentando suprir essa necessidade com o alimento. Sendo que quando você estimula a comendo, como eu falei, os doces, né, os alimentos açucarados, os carboidratos simples, o que acontece? Dá um pico de energia de insulina grande. Então a criança fica cheia de energia. Como é que carboidrato simples acaba reduzindo muito rápido? E aí vem aquela tristeza, aquela angústia, né? E o próprio açúcar, ele causa um vício. Então, às vezes, a mãe, né, o responsável que está dando aquele alimento, não enxerga isso. Mas aí cria aquele vício, né? E aquele processo vicioso de estar comendo errado, de estar comendo alimentos açucarados. E vem também a consequência de rejeição dos alimentos que são mais saudáveis, que a gente saudáveis. chama aqueles alimentos, comidas de verdade. Então, porque o paladar ele viciou. Então, é Exato. muito bom que você traz essa responsabilidade quanto gestores né, pais, a família, porque a criança ela não tem essa consciência ainda, né? Ela Exato. só tem um desejo. Ela é até egoísta, porque ela só pensa no querer, no desejo dela. Isso. Então, quando isso é criança, adolescente, então é muito importante a gente despertar isso nas pessoas. Exato. Que a alimentação em casa, nesse período de pandemia, ela pode ser saudável, ela deve ser. Aproveitar esse tempo que a família ela tá um pouco mais, por mais que a pandemia ela deu uma, como eu posso dizer, né? As pessoas já estão saindo para trabalhar, não estão ficando, mas as pessoas que estão em casa precisam, como você falou, serem estimuladas a estar comendo de forma saudável, né? Isso. A volta, né, a mudança de rotina brusca, ela leva, sim, para um ajuste comportamental, né, de todo o sistema. Então, é muito natural que você tenha esse impacto, que você sinta esse processo de adaptação e que você vai se reajustando à medida em que você vai percebendo alguns elementos que sustentam essa adaptação. Como, por exemplo, no início da pandemia, alguém colocou aqui, no início da pandemia eu estava assim. Por quê? Porque no início tudo é novo. Então, a gente está se adaptando, é um susto, a gente não sabe como lidar com o que está acontecendo, com o isolamento social, com a falta de perspectiva do que vai acontecer lá na frente, né, com a angústia das crianças, com o excesso de energia, sem você ter como conduzir isso para um estado aceitável. Então, tem uma série de questões que comprometem essa rotina, e a rotina é uma das coisas mais importantes para a alimentação saudável. Então, se mexe nesse lugar, você acaba desestabilizando todo um processo de sistema mesmo, né? E é interessante quando você traz isso, Laís, porque assim, no nosso cérebro a gente tem dois sistemas prioritários que estão relacionados à alimentação, né? Que é o sistema de recompensa, que é aquela sensação do prazer que a gente tem quando a gente come, e é o sistema de reconhecer que a gente já está satisfeito, né? Ou seja, não, já é o suficiente para mim. Esses dois sistemas, eles são afetados com excesso da ansiedade. Então, não só com excesso de ansiedade, mas com alguns elementos dos quadros, né, mentais e emocionais. Eles afetam esses sistemas. Então, é muito natural que a gente veja como indicativo comportamental ou sintomático a alteração dos processos alimentares. Tanto que isso entra até na nossa anamnese. Quando a gente vai conversar com os pais sobre a criança, a gente pergunta como está o padrão de alimentação e de sono. Por quê? Porque são dois padrões que, de forma... pelo processo mesmo neurológico do desenvolvimento da criança, são afetados com os altos índices de ansiedade. Claro que a ansiedade todo mundo tem, e a criança também tem. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento e ela ainda não tem mecanismos regulatórios do cérebro, né, bem desenvolvidos. Então é natural que ela seja até talvez mais ansiosa, porque ela não consegue conter um pouco ou regular um pouco a ansiedade. Mas o excesso da ansiedade, ele causa picos de desregulação no nosso sistema químico, né, no nosso funcionamento mesmo biológico. E isso altera alguns processos funcionais. Então é importante que a gente fique atento a isso e entenda que não é talvez proposital, não é intencional. Mas o momento em que a gente está vivendo é sugestivo de um aumento de desregulação de alguns processos. Então, a gente tem que estar mais atento, sim, ao padrão de alimentação da criança, ao padrão de sono e a todo esse processo de reestruturação
que precisa inserir hábitos compatíveis com o que a gente deseja, que é o quê? Saúde e funcionalidade. Ou seja, a criança ela precisa se desenvolver de forma saudável, mesmo nesse estado de isolamento, de pandemia, né, de alteração de alguns processos de convivência. E ela também precisa ser funcional. O alimento ou a rotina dela precisa atender às necessidades dela de vida, tá? E as demandas do dia a dia, para que a gente não tenha um impacto muito mais importante de forma negativa. Tá? Então, estar atento à alimentação é sim um elemento muito importante e a ansiedade ela vai ajudar a desregular. É natural que desregule, tá? Por conta do nosso funcionamento. E quando a gente pensa que trabalhar com alimentação é só trabalhar com a comida, a gente está negligenciando todo esse processo de estrutura emocional que também precisa ser olhado. Então, não é só, a gente não está falando só de comida. A gente está falando de relacionamento, a gente está falando de convivência, a gente está falando do bem-estar da criança na rotina e nas atividades de vida diária dela, tá? Então é todo um processo muito mais complexo que precisa de um olhar e de um cuidado daquelas pessoas que são responsáveis pela criança, para que a gente consiga passar por esse momento de pandemia, não só dando conta do que a criança precisa agora, mas também pensando no futuro, em quem essa criança vai se formar, né? Exatamente. Lu, tá ouvindo? Tô. Com essa internet. Tô. Você tá travando um pouco, mas eu tô te ouvindo. É interessante tudo que você trouxe, né? E assim, criar estratégias em cima de tudo que você trouxe, desse olhar, é muito importante. Porque como você falou, o alimento, né? A gente não come, não é só o alimento, é todo, né? Esse contexto de emoção, tudo que traz, né? Então, como eu falei, aproveitar o período da pandemia e você criar boas estratégias e bons relacionamentos e observar realmente qual é o relacionamento que o seu filho tem com a comida, né? Porque se você, um exemplo, se você pega a alimentação da casa nesse período de pandemia e transforma em uma alimentação saudável, bacana. É lógico que como nutricionista a gente sempre fala, coma saudável, mas fazer acordos, talvez, né? Não ter na geladeira ou na despensa muitas guloseimas é muito importante. Então, não levar para cá aquele tanto, né, de biscoito industrializados, de ultraprocessados, porque a criança vai ver e vai querer e vai comer. Então, essas estratégias são muito importantes, porque vai melhorar até, quem sabe, você em casa, com seu filho, ter um momento que você cozinha com ele, né? Então, assim, o cozinhar, o levar a criança para a cozinha, eu acho sensacional. Eu sempre recomendo aqui, porque você acaba ensinando muito, né? Então, assim, melhora. Você pode mostrar para a criança que comer saudável também é prazeroso, fazer receitas, né? Onde a criança ela vai se sentir estimulada a estar experimentando um alimento porque ela fez também. Então, esse alimento saudável vai ter mais prazer para comer. Você pode ensinar as cores, pode ensinar até matemática no momento que você está ali preparando a comida, né? Então, e a relação de pai, de filho também vai se tornar mais sólida. Então, assim, são essas estratégias que com certeza a gente precisa estar com um olhar melhor nesse período de pandemia. Então, o que a gente vai estar levando para casa, o que a criança está comendo, qual é a necessidade dela naquele momento. Eu sempre costumo dizer, Lu, dá vontade de comer um doce, dá vontade de comer algo diferente, veja o dia na semana, programe com seu filho, olha, tal dia dá pra gente comer né, um doce, uma torta, mas se você traz para casa os alimentos industrializados, é muito comum ter uma rejeição pelos alimentos saudáveis e aí você acabar naquele vício de compensação. Vou compensar porque minha filha está em casa, vou compensar porque está nesse período de pandemia. Como você falou, é um período muito difícil para a criança, porque, né, ficar nesse isolamento, sem o contato com os amigos, sem o contato com os familiares, para um adulto já é difícil, imagina para a criança. A criança entende menos, né? Ela tem uma compreensão mais limitada. É interessante, Laís, porque assim, a restrição ela pode ser um gatilho para compulsão. Então é muito delicado quando as pessoas, e alguns pais fazem isso, né? Eles tentam restringir alguns alimentos da dieta da criança, e isso pode ser um tiro no pé, porque você pode estar realmente gerando um processo totalmente disfuncional
para o processo de desenvolvimento da criança. Exato, pode ser o contrário. O ideal é que você tenha, sim, uma alimentação. Se a criança ela tem questões alimentares importantes, precisa de um acompanhamento profissional para poder trazer qual é a necessidade do corpo dela, dos nutrientes, né, e de todo do alimento em si. E é preciso trabalhar isso numa esfera também emocional, no sentido de qual é a necessidade emocional do alimento, tá? Quais são os processos que estão por trás dessa necessidade. Então, é uma criança que, por exemplo, faz uma compensação, como você traz, né? É uma estratégia compensatória dos pais, o alimento, então eles usam como barganha. Então, tudo isso fala do relacionamento entre pais e filhos, que vem da estrutura emocional, né? De como eles se relacionam, porque o alimento também está no processo educativo e está no processo relacional, faz parte do processo relacional. Então, é muito importante que a gente olhe para isso, entendendo a complexidade que está por trás. Quando a gente restringe um alimento, a gente pode não estar necessariamente trabalhando com o aspecto que vá dar o que a gente quer, que é ajudar a criança a se reeducar em relação à alimentação dela. Então é muito melhor quando você trabalha isso dentro de uma estratégia lógica, né? E que supra as necessidades da criança com um sentido, com um objetivo. E o acompanhamento profissional, ele traz isso, né? Ele trabalha exatamente na necessidade de cada um. Ele é extremamente pessoal e individualizado. Porque não é receita de bolo, né? Que funciona, a gente diz assim, ó, faça isso com seu filho e funciona com todos. Não é assim. Seria lindo, se bem que não seria tão lindo não, porque a gente não teria emprego. Mas seria fácil. O ser humano, né? Como a gente falou que eu sou gêmea, eu e Ida, a gente tem tão fisicamente, né, parecidas e personalidade totalmente diferente. Então, realmente, o ser humano, ele precisa ter um olhar individualizado, né? Quanto principalmente quando a questão é emocional e alimentar. Não tem jeito. E quando você trouxe algo da compulsão, eu acho que é importante a gente falar aqui que esse confinamento, todos esses conflitos, né, que veio com a pandemia, acaba assim, igual um dia de domingo, quando a gente está muito em casa. A gente toda hora abre a geladeira, quer mexer em uma coisa, quer comer algo. E quando a gente pensa em comer, né, geralmente é algo que dá aquele prazer, que são, né, alimentos ricos em gordura, excesso de sal, açúcar. Então, você imagina uma criança que vive essa realidade agora de forma constante. Aulas online, que também dá aquela ansiedade, né? Então, assim, ter um olhar e despertar para os pais o seguinte, que isso é importante ficar em alerta. Porque se a criança está comendo em excesso, provavelmente, ou também pode desenvolver uma compulsão alimentar, por todas essas questões que a gente vem falando aqui, vem trabalhando, ou a questão também de sobrepeso, de colesterol alto, né, de obesidade. Então, assim, talvez aquela criança também na pandemia, que já estava com excesso de peso, se não melhorou a alimentação, provavelmente já está com peso elevado. Então, despertar esse olhar quanto a minha casa precisa melhorar a alimentação, precisa ser construída e aproveitar esse tempo para mostrar que é possível, né? Então, o que você traz para casa, como eu falei, tudo isso vai implicar também na saúde, não só da criança, mas da família. Tá todo mundo falando a mesma língua de uma alimentação saudável, porque não adianta você ver que a criança está com excesso de peso e querer mudar a alimentação dela, Exato. sendo que da casa não mudou. Exatamente. Isso não vai ajudar. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, eu acho que é interessante mudar todo o contexto, né? De toda a alimentação da casa. Porque... Isso é até educativo, não é? A gente não pode fazer algo e ter um outro discurso. É incoerente para a educação. Na educação, a gente precisa ter um discurso e um comportamento que sejam compatíveis. Se a gente diz para a criança que ela não pode comer, por exemplo, um doce na hora do almoço, e a gente vai lá e come porque a gente acha que é adulto e não tem problema para a nossa saúde, a gente está necessariamente deseducando a criança e trazendo para ela uma inconsistência muito grande quando a gente fala na educação alimentar, principalmente. E o hábito familiar, ele é fundamental para a estrutura do hábito infantil. Então, se eu não como algo, né, dentro da minha casa, necessariamente os meus filhos eles não vão ter nem acesso a esse alimento, muito provavelmente. Ou vão ter acesso de maneira muito esporádica, que necessariamente pode não criar uma expectativa de consumo maior.
Então, sim, a educação alimentar começa em casa, começa no sistema nuclear familiar e se estende a partir da psicoeducação, se estende para outros contextos. E vai muito dessa ideia do que é saudável, né, e do que é da filosofia da família. Porque tem gente, Laís, que não realmente não liga, que não se importa com a alimentação, que não se importa se a criança come de forma desregulada, se a criança come em horários que não são adequados, que entende que isso não vai causar prejuízo. E aí, nesses casos, né, a nossa limitação ela é muito grande porque a gente precisa reeducar a família para depois a gente trabalhar com o processo da criança. O que é que acontece com essa família para buscar ajuda? Doença. Geralmente, essa família ela vai buscar ajuda quando a família ela está doente, tá? Então, quando a criança está doente. Por quê? Porque existe um tratamento que precisa ser feito por uma condição de saúde. E aí, quando se trata dos hábitos familiares, isso desestrutura um pouco, isso mexe um pouco com aquela questão de, poxa, mas eu acho que o problema não está comigo, o problema está com meu filho que está com colesterol alto. E aí não tem toda essa correlação que faz todo sentido, tá? É uma construção. Quando a gente fala de infância, a gente fala de uma construção. É difícil porque a gente tem que falar de vários elementos, né? E a família é muito importante nesse processo. Num momento de pandemia, o que a gente precisa fazer é pensar inicialmente, aí a gente fala mais das estratégias, né, de intervenção nesse sentido, seria pensar na estrutura de rotina. Numa estrutura que dê conta do que é necessário, tá? Do que é permitido e do que a família também acredita que é o ideal. Porque a gente também não vai desconstruir totalmente a ideia que a família tem do que é certo e errado para ela, tá? Mas a gente precisa orientar. Não, quando a gente respeita e sensibiliza, né? Porque consciência todo mundo já tem a sua. Então, quando você respeita e sensibiliza e vai mostrando os pontos que precisam ser trabalhados, né? Eu acho que isso facilita esse respeito quanto o profissional tem com o hábito da criança ou da família. Exato. Né? E no estado de pandemia, a rotina ela vai fazer toda a diferença, tá? Porque ela vai realmente estruturar algo que vai possibilitar que a criança esteja inserida de forma colaborativa, porque a rotina ela não é construída pelo adulto, ela não vem de cima para baixo, ela é construída de forma coletiva, a partir das atividades, dos hábitos, dos padrões daquele próprio sistema. E necessariamente a criança ela não vai só se comprometer, como ela também tem uma tendência a uma organização externa que vai ajudar a organização interna. Criança precisa de organização de fora para dentro. Tá? Se ela não encontra essa organização externa, a tendência é que ela também se desorganize, porque ela está em desenvolvimento. Então, a gente não pode exigir que a criança tenha ou supra essas necessidades de organização sozinha, que dê conta disso. Então, a rotina ela vem ser estruturante. Ela vem sinalizar para a criança os horários alimentares, quais são os alimentos permitidos em cada horário, e vem trabalhar com um processo de educação em relação ao hábito que está sendo desenvolvido. Isso vira padrão alimentar. E quanto mais saudável for esse padrão alimentar na infância, no início do desenvolvimento da criança, mais fácil dela internalizar e dela viver com mais saúde ao longo da vida dela levar isso ao longo da vida dela, tá? Então a rotina, a rotina ela é muito estruturante e é a principal estratégia para a gente trabalhar essas questões relacionadas à ansiedade, à irritabilidade, à variação de humor, que são naturais do estado de pandemia, do estado de isolamento social e de pandemia. Então, a gente precisa pensar na rotina como uma intervenção, tá? Técnica mesmo, profissional, ajudar a organizar essa dinâmica familiar para tratar esses aspectos que vêm com a pandemia, tá? Esses sintomas ou esses processos de comportamento, e também para ajustar essa rotina, esses hábitos familiares que podem não ser compatíveis com a necessidade de saúde da família. Então, rotina é a primeira coisa. O segundo ponto, Laís, é realmente você ter cuidado em como você faz essa restrição alimentar para você não incitar a compulsão. Então, quando a gente pensa em restrição alimentar, e o nome já é bem, né, até característico, a gente não está querendo dizer que a criança ela precisa ter uma limitação radical de determinados alimentos. Não, a gente precisa inserir alimentos mais saudáveis, tá? Tentar substituir ao máximo os alimentos por alimentos mais saudáveis e inserir aqueles alimentos que podem ter um comprometimento à saúde, ou seja, alimentos com açúcar ou qualquer outra coisa que possa criar hábitos ruins na criança ou que não faça tão bem para a saúde dela, de forma muito pontual,
e de acordo com aquilo que é combinado, de acordo com aquilo que é negociado com a criança e dentro da necessidade real dela. E de preferência com o processo de retirada aos pouquinhos, de diminuição até a gente conseguir retirar, tá? Quando a gente fala de... Quando a gente Não é fala de isso. hábito, a gente nunca tira nada de forma radical, porque o cérebro da gente não sustenta. Se a gente tem Igual isso, se a gente tem uma necessidade, se o nosso cérebro tem uma necessidade de algo, ele já está acostumado com algo, a gente não retira drasticamente, bruscamente, porque a tendência é que isso vai fazer mal para o próprio desenvolvimento da criança, tá? Até em relação à crise de abstinência, a gente já vê em relação ao alimento também. Então a gente não faz isso. A gente vai retirando aos pouquinhos e a gente vai substituindo pelo que é mais saudável. Diga. assim, eu como nutricionista recomendo, né? Então, assim, existem muito o querer, no caso, e as facilidades. Hoje em dia, os alimentos são fáceis, você chega na prateleira, você pega, você compra e você leva. Quando a gente fala de alimentação, precisa sim ter um querer a mais para mudar. Né? Então, assim, é muito fácil. Eu sei que eu sou mãe, né? Então, assim, a rotina é cansada mesmo, não é fácil, mas o tempo inteiro você tem que estar trazendo para a sua realidade. O que que eu quero? Eu quero uma vida dos meus filhos, no caso, mais saudável. Então, eu preciso também um pouco me desgastar para isso. Quando a criança ela é pequenininha, no caso, né, tá no processo de introdução alimentar, que eu acho também importante falar aqui, que esse período da introdução alimentar também é importante para a gente não criar na cabeça da criança o fato de comer muito que é saudável, porque a gente fica nessa ansiedade que a criança coma e a gente não respeita que existe um limite, e que ela que determina esse limite dela, né? Do que ela vai querer, do que ela vai aceitar, o que você botou de forma saudável. Então, quando você fala do processo da introdução alimentar, você está ali ensinando. Então, o que acontece que eu vejo muito, né? E muitos relatos e nos próprios atendimentos, são mães que estão ansiosas. Quando é que eu vou poder introduzir o biscoito? Quando é que eu vou colocar o achocolatado, o iogurte? Então, assim, existe essa ansiedade pelo alimento industrializado. E aqui perguntaram pra gente, tem algum alimento que ajuda a regular a ansiedade? Então, eu digo, quanto menos a gente consome os alimentos, né, no caso, rico em açúcar, porque causa, como eu falei, causa esse vício, essa ansiedade, e que a gente que a população está inserindo de forma precoce nas crianças, né? Então, assim, desde o período da introdução alimentar, com engrossante. Sabe o que é feito engrossante? É a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e açúcar. Então, ou amido de milho. Então, assim, quando a gente engrossa, né? Quando a gente faz aquele mingau, a gente acaba oferecendo para a criança um alimento rico em açúcar. E como eu falei, vai dar aquele pico de insulina e acaba aumentando também essa ansiedade. Então, é importante, só respondendo a pergunta para não fugir muito, é importante tratar, né, Lu, você como psicóloga, tratar essa causa dessa ansiedade. Ver a pessoa, o adulto, a criança, para tratar, ver onde é a raiz dessa ansiedade, porque não vai ter um alimento que vai ajudar a suprir, né? E sim, Exato. você não tratar o problema e assim ajustando a alimentação. Porque, na verdade, a alimentação e a ansiedade, como eu falei, gera muito essa questão da alimentação inadequada. Então, só trazendo rapidinho para concluir, assim, essa alimentação infantil, que é uma construção. Então, como eu falei, existe a questão da introdução alimentar, e aí as crianças com 1 ano a 3 anos, elas passam por um processo que a gente chama de mini adolescência. Então, se você estimula a criança a estar com uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, né? Provavelmente, como você falou, você não vai estar tendo que tirar nada de forma radical. Você vai sempre ajustando. Então, como eu costumo falar, as trocas inteligentes.
Então, se a criança costuma comer o achocolatado, muda para uns 70%, depois vai para uns 50%, e aí, quem sabe, né, um cacau alcalino. Então, essas trocas são importantes, né? Como você falou, essa visão do alimento. Eu costumo dizer, quando a gente é radical, a gente não tem ganhos, a gente tem perda mesmo, né, Lu? Quanto nutricionista também, o paciente não volta nunca mais. Então, essas pequenas mudanças e ajustes são importantes, mas construir desde então uma alimentação saudável é muito importante, né? Desde a introdução alimentar, na primeira infância, o que você estava oferecendo para o seu filho, porque a criança com 1 aninho a 2 anos, elas já têm essa noção também do que elas querem comer, né? Então, assim, se você tem na despensa, né? Um exemplo aqui, esses dias como lanche, eu tinha na despensa a fruta desidratada e oleaginosa. Foi o que a gente comeu na ceia. Então, se você tem lá na sua despensa o biscoito recheado, até para o adulto é difícil, não é? Exatamente, o controle. Pensa naquele dia que você está cansado, exausto, chega do trabalho, você abre sua despensa e você vê lá biscoito recheado, salgadinho. Imagina. Porque, e o excesso... Isso lá. E assim, e o excesso às vezes vem também do fato da gente estar mais tempo em casa e estar mais acessível para a gente, realmente, não é? Esse tipo de produto. Então, o alimento, a gente acaba consumindo mais, porque eu digo pela minha realidade mesmo, né? Para mim foi muito bom, porque assim, a minha luta é realmente com engordar e manter meu peso. Então, para mim, estar trabalhando em casa está sendo ótimo, porque eu consigo fazer as alimentações, as refeições que minha nutricionista passa de forma mais regular. Nunca fiz na vida. É a primeira vez que eu estou conseguindo manter por conta do trabalho do home office. Então, eu consigo me alimentar mais, porque está mais acessível para mim. Então, eu tenho aqui, né, os alimentos, eu faço minhas refeições de forma mais regular, então é muito mais tranquilo, mesmo tendo no meu consultório um espaço em que eu tenho uma copa. Não é a mesma coisa de você estar em casa e de você estar o tempo todo em casa, tá? Então, pense nas crianças que estão, inclusive, sem algumas atividades que elas faziam antes. Elas têm mais tempo e elas vão ter mais acesso ao alimento. Então, é natural que aumente a ingestão de alimentos, tá? Porque está ociosa, ela vai comer por uma questão típica que pode estar relacionada à ansiedade, sim. Não necessariamente fome. Porque o que acontece? Criança ociosa em casa, consumindo uma quantidade a mais de caloria e baixa atividade física, a tendência é ganho de peso. Exato, é obesidade. Né, não tiver um crescimento ainda adequado, a tendência é estar comendo de forma desregulada mais alimentos, né, pobre em nutrientes, infelizmente, pobre em fibra, e aí acaba que, como você falou, pensando a longo prazo, né, pode depois, futuramente, ter um problema de obesidade, a glicemia elevada, porque o hábito alimentar, ele pode ser modificado, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Exato. Então, se a criança faz isso de forma errada em casa, provavelmente, quando ela também, se Deus quiser, passar a pandemia e tudo se normalizar, né? A tendência é ela desejar, porque como eu falei, o açúcar ele vicia. Então, você pega um biscoito, qualquer biscoito, né, industrializado, mesmo sem recheio, ele é açucarado. Então, e se você pega e oferece uma fruta para a criança, mesmo pequenininha, Lu, ela vai num biscoito. Interessante isso. E essas escolhas, né, esses ajustes precisam ser feitos e precisam começar a construir desde já, né? Porque melhorar a alimentação, eu acho que é possível. Aqui a gente, com a chegada dos meninos, eu tenho 2 pequenininhos, e com a chegada dos meninos a gente melhorou. Então, o feijão é para casa inteira. Feijão não tem calabresa. Então, era algo que eu vinha lutando, e com a chegada foi ótimo, porque come todo mundo. Psico educou todo mundo. É como a gente tem trazido. Fácil não é, mas é possível. Isso. Então, uma outra estratégia, Laís, para os pais que estão vivendo esse momento em casa de estar com as crianças, né, num nível maior de ansiedade e num padrão de alimentar que seja de compulsão ou de maior comprometimento, seria realmente ter alimentos mais saudáveis. Para que essa ingestão em excesso, que é natural do estado de pandemia, porque as crianças estão mais em casa, estão também mais ociosas,
que essa ingestão ela não agrida o organismo, né? Ela não vai comprometer o desenvolvimento das crianças. Então seria alimento que é mais assim, um exemplo, um brigadeiro, uma torta, eu costumo dizer, compra um pedacinho, leva para casa, entendeu? Porque aí você não vai ter uma torta grande. Exato. E não vai ter quantidade. Então, assim, os alimentos inadequados, que a gente diz que é rico em sal, gordura, então, assim, tem pouca quantidade em casa, deixa para comer quando for sair, né? Isso se fala na pandemia, é lógico que a gente tá mais em casa, não tá saindo tanto. Mas se for pedir, peça no final de semana. Isso. E aí, a gente tem muita receita aqui no Instagram. Eu gosto demais, eu acredito demais nessa nutrição que inova. Quando você está em casa, se você faz uma lista de compras, né, pensando até nessa questão de compulsão alimentar, você diz assim, poxa, o meu filho ou eu tenho, né, essa compulsão. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher alimentos que são saudáveis. Ao invés da farinha de trigo branca, vou optar agora escolher uma farinha de trigo integral. Vou começar a pensar, se eu faço receita que é de gordice gostosa, por que eu não penso em fazer pelo menos uma ou duas vezes na semana uma receita que é saudável, que também é gostosa? Então, assim, despertar para esse interesse em comer saudável. Porque quando a gente quer, a gente faz, né? E a gente, como você falou, a gente não precisa ser radical em tirar, não. Eu como, né? Eu digo assim, não, meu filho não come ainda, mas eu como também. A gente tem um momento de prazer de comer alimentos, só que a gente não traz para casa aquele alimento que a gente sabe que a gente vai sentar e vai comer o pacote inteiro, entende? Então, é esse despertar da alimentação. Ou você construir, ou você construir isso dentro da rotina mesmo, de um dia, né, no final de semana. Mesmo em estado de pandemia, a gente pode sim adequar essa necessidade, talvez, que seja da criança, do paladar que já está habituado, dentro de um contexto que seja mais favorável para ela. Então, no final de semana, né, ou a bala em determinado momento. Então, eu acho que pode sim entrar num processo de, desde que a família tenha consciência, de uma reeducação e de dar esse suporte. Porque, sim, a gente precisa ficar mais alerta a isso, a gente precisa ficar mais atento e ter cuidado com o que a gente está vivendo nesse momento de pandemia. Uma outra coisa, Laís, que eu acho muito importante, né, e que sim vai ajudar também no processo alimentar, é a gente olhar para a ansiedade como um processo que precisa de uma atenção e de um cuidado de regulação. Então, ok, entendemos que todo mundo tem ansiedade e entendemos também que nesse momento é natural que as crianças elas estejam mais ansiosas. Isso é uma queixa geral que a gente está tendo, tá? De aumento de ansiedade, irritabilidade, alguns com padrões agressivos. Então, tem algumas questões de comportamento e de emoções que estão, digamos assim, instáveis por conta do estado de pandemia. E aí a gente precisa olhar para isso e entender que existem instrumentos ou técnicas que vão ajudar. As técnicas de relaxamento, elas são muito importantes, porque elas vão adequar esses níveis de ansiedade e podem sim comprometer ou interferir de forma positiva ou negativa na alimentação. Então, se eu vejo que um filho meu tem uma compulsão alimentar, ele está num quadro de compulsão, que é aquele alimento, aquela ingestão de alimentos que necessariamente não segue a necessidade do organismo dele, não é? Ele já está saciado, mas mesmo assim ele come de uma forma desregulada, desorganizada e em excesso. Eu posso entender que a ansiedade ela pode estar sendo um mobilizador para isso, está sendo um processo que está desencadeando isso, e tratar a ansiedade também. Então, além de melhorar esses hábitos familiares em relação à alimentação, eu posso trabalhar com técnicas e estratégias de regulação da ansiedade que vão diminuir esses níveis e, consequentemente, podem ajustar os padrões e os hábitos alimentares da criança. A criança menos ansiosa, mais regulada, ela pode ter uma tendência a melhorar esses hábitos alimentares. Então, a gente trabalha com técnicas de relaxamento, a gente trabalha com uma dinâmica que vai contemplar uma necessidade mais calma em alguns momentos do dia, por exemplo, em relação à hora de dormir, uma rotina de sono que seja compatível com acalmar, desacelerar, tranquilizar um pouco, deixar ele num estado mais quieto, né, mais expressivo de um padrão que é aceitável, adequado. A gente pode pensar durante o dia em fazer algumas práticas, algumas atividades com a criança que vão também dar conta de uma agitação psicomotora, do desgaste de energia que pode também gerar a ansiedade.
Então, a gente tem que olhar para isso como também algo que merece atenção e tratamento, tá? Ou um tratamento interventivo da mãe, do pai, da família mesmo, criar estratégias, ou também de um olhar profissional que vá orientar, ou que vá dar conta, né, de atender essa necessidade da criança de regular a ansiedade. Para que regulando a ansiedade, você tenha uma resposta alimentar. Exatamente. Você falou tudo, sabe por quê? Às vezes você monta aquele plano alimentar perfeito, entendeu? Aquele plano alimentar que está acessível, que está até no hábito, né? Que você consegue inserir o hábito alimentar naquele plano alimentar perfeito. Só que quando você vai para a prática, não resolve. A criança não responde. Responde. E adulto também. Às vezes eu já tive primeiro psicólogo e depois você vir aqui e ter um resultado perfeito. Ou vice-versa. Às vezes tá no psicólogo também, né? E aí vai para nutricionista. Então, é como você falou, esse olhar de tratar a criança, todo o contexto, né? Com o meu olhar como nutricionista, a gente fala muito da alimentação, mas uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre faço assim, e sempre falava para as mães também tá fazendo, sinta com o seu filho, leva até um alimento que é saudável na hora da brincadeira, né? Bota nos potinhos, começa a interagir, porque a criança, ela precisa também ser estimulada, né? De forma, né, psicológica, porque tá ali ociosa, às vezes só na frente da televisão, ou na frente do computador, no celular. Então, isso também acaba criando um ócio. Né, criando uma certa ansiedade do que fazer, não vou fazer nada. Então, assim, se você cria, como você falou, uma rotina, né, uma rotina até que inclua os momentos de brincadeira, gasto de energia, né, o consumo alimentar, do que, o que é interessante, como colocar aqui que a filha está com essa ansiedade, eu costumo dizer, fracione mais, ao invés de dar aquela quantidade enorme para a criança, para comer, né, no café da manhã, aquele café da manhã completo, diminua a quantidade, vai oferecendo, ao invés de 3 em 3 horas, oferece em 2 em 2, um alimento, né, que é saudável. Então, às vezes, colocar no lanche, oferecer uma pipoca, depois oferecer uma fruta, que a quantidade de caloria, ela não é tão alta. Então, assim, investir em fibras. Então, são estratégias que a gente usa também de fracionamento, que eu acho que ajuda muito nesse contexto de compulsão. Então, assim, você não, como você falou, não retirar, não restringir, mas sim fracionar e melhorar. Educar. A alimentação. Educar, não é? Porque você dá alternativas para a criança que vão suprir a necessidade dela e que vão compensar de forma saudável. Tem um outro ponto, Laís, que eu acho muito importante, que é o uso de eletrônicos. Isso compromete muito no processo alimentar. Então, quando a criança ela faz as refeições na frente da televisão, jogando, né? Existe uma tendência que ela não tenha tanta qualidade desse processo alimentar. E isso pode comprometer a relação dela com a comida e principalmente em relação a esse estado de saciação, de saciedade, não é? É saciedade ou saciação? Me corrija. Saciedade. Pronto, saciedade. Então, vai comprometer esse estado de saciedade, pode comprometer o estado de mastigação, de deglutição, e que vai comprometer também, naturalmente, né, o processo todo de digestão do alimento. Então, o uso de eletrônicos também vai entrar como um vilão nesse aspecto. Eu trabalho muito isso no consultório, primeiro porque a gente sabe que a pandemia trouxe um excesso de eletrônicos, então as crianças elas têm uma tendência a usarem mais eletrônicos porque elas estão mais ociosas, porque eles estão fazendo parte de tudo que corresponde a relacionamento, a aula, a informação, a interação, enfim. O eletrônico está ocupando um espaço muito grande na vida das crianças nesse momento. E naturalmente, de uma forma excessiva, porque, claro, que se ele tem esse papel mais importante, mais acessível, isso vai virar um excesso, tá? E aí existe uma tendência que é também natural de que as crianças comprometam alguns processos relacionados a principalmente sono e alimentação por conta do eletrônico. Então, uma orientação que a gente geralmente dá é que evite o uso de eletrônicos nos horários das refeições e próximo ao horário de dormir.
E aí, Excelente. a relação da criança com o alimento fica comprometida. A criança tem uma tendência ou a comer muito rápido ou a comer muito devagar. E os dois extremos são preocupantes quando a gente fala da criança no processo de refeição, tá? A criança, ela pode ter um foco atencional muito voltado para o eletrônico. E isso faz com que ela não perceba o próprio funcionamento do corpo dela. E aí, Aham. até em relação ao estado de ansiedade, o estado de compulsão, ela acaba agindo meio que por impulso mesmo, sem necessariamente. Ela já tem uma dificuldade no controle, numa regulação desse impulso. Com o eletrônico, ela tem um elemento distrator muito forte, que vai levar ela a um nível muito maior, né, de controle e de regulação desse impulso. Então, a gente tem um comprometedor, um agravante bem significativo. Então, o eletrônico, retirar o eletrônico ou diminuir o uso de eletrônico, principalmente nesses momentos, é uma outra estratégia que a gente pode pensar e trazer para os pais como uma forma de melhorar esse aspecto, né, de relação da criança com o alimento nesse momento de pandemia. Excelente. Deixa eu pegar seu gancho aqui falando. Tá. Muitas mães mandam mensagem dizendo: eu sei que não é correto, mas para o meu filho conseguir comer, eu às vezes coloco ele na frente da televisão e vou dando na boca nesse período de introdução alimentar. Como é importante esse processo de introdução alimentar. E aí, quando você traz, né, o fato da criança estar comendo em frente à tela, o quanto se perde. Você imagina uma criança com meses, né, que não sabe que está ali para aprender a comer. Você colocar em frente uma tela e de qualquer forma dar mecanicamente. A criança, ela não tá nem aprendendo a mastigar, Exato. tá comendo de forma mecânica, não tá nem sabendo o que ela tá tocando, né? Não, ali não toca um alimento. Então, assim, que contato? E ela tá aprendendo o que com isso? Nada. Tá simplesmente, né, comendo de forma mecânica. Então, assim, Até em como relação às texturas, né? Então, tem muitas crianças que desenvolvem dificuldades e seletividade alimentar mesmo por uma questão sensorial, porque não conseguem desenvolver é no momento adequado. exatamente. Então, assim, tirar essa criança, não é recomendado realmente usar a tela durante a refeição, nem no processo de introdução alimentar, muito menos quando a criança ela já entende do que é a alimentação, o momento da refeição, sempre que possível, tá na mesa com todos os pais, né, ou os responsáveis, porque vai estar ali conversando, interagindo, porque a gente é exemplo. Então, se a gente come o alface, a criança ela tá vendo que você está comendo alface, ela vai querer experimentar. Muitas vezes a criança ela deseja mais o prato do adulto do que o próprio prato. Então, esse momento de comer na mesa é você também pegar esse momento para ensinar a criança a comer de forma saudável. Se ela está em frente ao computador, ou à televisão, ou o celular, né, como você mesmo trouxe, se perde muitas coisas. Como você falou, a mastigação não é correta. Então, muitas vezes, quando a mastigação da criança ela não está correta, tem a dificuldade da digestão alimentar. Muitas vezes tem crianças que sofrem com obstipação, né? Ou sofrem com muitos gases, porque nem mastiga direito. Então, não é estimulada a mastigação. Uhum. Então, tudo isso vai refletindo, né, na alimentação Na adequada. Então, qualidade da alimentação. a qualidade da alimentação, exatamente. E algo que muitas vezes a gente passa despercebido, porque a correria do dia a dia, né? Coloca ali na frente da televisão, ele vai comer tudo, sendo que tá nutrindo, no caso, tá comendo, né? Tá enchendo a barriga, mas não tá aprendendo. E como você falou, o ensinar é importante, porque não é algo que é pontual, é algo que ele vai levar para a vida inteira. Então, uma criança que ela come bem na primeira infância, na introdução alimentar que você está ensinando, né? Chega 1 aninho, 3 aninhos, com certeza, chegando na fase da escola, ele vai saber optar, né? Por opções mais saudáveis, apesar de experimentar, porque não tem jeito, né, Lu? Por mais que a gente direcione em casa, vai ter contato com os alimentos que são industrializados. Infelizmente, a indústria está aí e acaba que puxa mesmo, mas assim, quando você ensina para o seu filho o que é saudável, o que é correto, ter prazer na alimentação saudável, chegar lá na frente, com certeza você não vai lidar com a criança que tem obesidade, ou então um adolescente, né? Ou adulto mesmo, com transtornos, né? Como você falou. Às vezes você coloca ali na frente da tela, mecanicamente a criança come, mas desenvolve ali depois por trás o tanto de transtornos que depois você vai ter que tratar.
Então, Eu digo, Laís, que a gente, quando acabar a pandemia, a gente vai ter a gente está tendo muito trabalho, né? Nós, psicólogos, especialmente, a gente está tendo uma rotina de trabalho absurda por conta desse estado de pandemia, mas o nosso trabalho, ele vai se potencializar quando acabar a pandemia. Porque o reflexo disso vai vir a longo prazo, sem sombra de dúvidas, não é? E um dos efeitos vai ser justamente desse processo, né, de convivência familiar, de desestrutura. Porque se a criança ela tem ambientes sociais que ajudem a compensar alguma desestrutura que acontece no ambiente familiar, isso supre um pouco essa necessidade dela. A gente tem interferências ambientais que vão dar conta de uma necessidade, talvez, do desenvolvimento dela. Mas o que a gente está vivendo é um momento totalmente de restrição, em que o processo educativo ele está tendo um valor como nunca teve, né? A educação da família. Então, a gente precisa cuidar muito da qualidade dessa educação, para que a gente tenha... Pri falou aqui uma coisa muito legal, lá na frente, o reflexo da introdução alimentar mal estruturada. Então, a gente vai sentir o reflexo, sim, da alimentação mal estruturada, da rotina que não atendeu às necessidades do sistema, dos transtornos mentais que podem sim ser desencadeados por conta desse estado de privação social e desse estado de contenção, de desregulação que as crianças estão vivendo e tantas outras coisas que estão acontecendo no momento de pandemia e que a gente vai sentir lá na frente. Então, o que a gente pode fazer? Tá? Enquanto profissionais, o que a gente pode fazer é tentar orientar, e esses momentos, Laís, são momentos riquíssimos em que a gente abre um espaço para ouvir pais, para ouvir profissionais, para tratar questões que fazem parte da realidade deles e que vão ajudar para direcionar um pouco melhor, né, as dificuldades que estão acontecendo num contexto pessoal, num contexto familiar. A gente precisa também entender a importância de abrir outros espaços de discussão, né, para que a gente possa levar informação às pessoas que não têm acesso dessa forma, que não têm acesso através das redes sociais. Então, a gente tem um papel muito importante de educar mesmo, de orientar e de cuidar para que a qualidade que as crianças estão tendo de vida, de alimentação, de relacionamento, né, possa suprir essa necessidade e compensar tudo aquilo que a pandemia está trazendo de ruim mesmo, de maléfico, né, de prejudicial. Então, a gente precisa olhar para frente com cuidado e entender que o que está acontecendo agora vai refletir no que vai vir lá na frente. Então, tenhamos cuidado com as nossas crianças. exatamente, e assim, mãe, eu não sei como é que você vê, mas assim, eu acho que a gente carrega muita culpa, né? De tudo o que dó, que coitadinho, e as pessoas também são assim. Então, eu acho que mudar um pouco essa nossa consciência de que, tipo, eu não tô dando determinado alimento para criança, ele é um coitadinho, ele é um que peninha. E não existe isso, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir tudo isso, assim, aos poucos, como você falou, mas precisa desconstruir porque essa alimentação, essa compensação que a gente, que às vezes, muitas vezes, os pais fazem, né? Muitas vezes por estar fora, por estar... Tá ouvindo ou não? Tô ouvindo. Pronto. Travou, Assim, mas voltou. não, essa compensação eu acho que prejudica muito, sabe? Então, quando você olhar que a alimento, como você falou, a alimentação da casa, ela deve ser o mais saudável possível, tendo os momentos, né, de comer os alimentos que a gente deseja, são inadequados, mas assim, não é privar a criança, ela não é coitadinha, porque quando eu digo, eu não ofereço açúcar para o meu filho, né, as pessoas dizem assim, que dó, que pena. Então, é um momento, é fase, né? Quando chegar o momento dele comer, vai comer. A gente está construindo isso. É tudo que eu acredito, né? Que é melhor pra gente. Então, e eu sei que lá na frente a gente vai colher os frutos, Com né? Os certeza. bons frutos. É um momento de aprender, é um momento de usar ao nosso favor, né? Essa pandemia, de estar mais em casa, de estar com mais atenção aos filhos e como eu falei, aqui rola muita sujeira, às vezes, por causa do contato. Os meninos têm contato mesmo com o alimento e muitas vezes perguntam, Laís, eu não aguento isso. Mas eu falo, cada contato, cada sujeira, eles estão aprendendo como é importante, né? Sentir o cheiro com a mãozinha, a consciência, a textura, o sabor, a
cor. Então, tudo isso é um momento que a criança tá aprendendo a comer. Se você coloca na colher, né, o alimento e você dá a colher para a criança, mesmo na introdução alimentar, ela vai lambendo, ela vai entendendo que aquilo ali já está alimentando ela, entende? Então, assim, você está ensinando, construindo algo que vai ser positivo e que, como eu falei, nunca é tarde. Mesmo aquelas crianças, os adolescentes, que eu acho que é bem difícil a gente trabalhar num contexto assim de mudança, né? Mas é possível você mostrar que existem alimentos saudáveis e que também traz o mesmo prazer, né? Daqueles alimentos que são ricos em açúcar, excesso de sal. Então, traz essa construção de que o saudável ele também é saboroso, de que o saudável também é prazer, porque isso precisa ser uso constante, né? A alimentação saudável precisa ser rotina, né? Com certeza. Moça, a gente já passou do nosso horário. Eu tô aqui perdida no horário. Ah, eu olhei agorinha. Bom, eu queria Oi? muito te agradecer pelo Obrigada. convite, viu? Muito legal Foi estar ótimo. aqui. Eu espero que a gente tenha outros momentos para a gente trocar, né? E com sua irmã também, que ficou aí dando palpite, falando. Que bom que ela ficou participando. A gente não conseguiu ler os comentários, na verdade, eu realmente não consegui ler os comentários, né? Mas eu vi que ela falou um monte de coisa. E que pena que ela não pôde estar aqui com a gente, mas eu espero que em outro momento a gente possa, assim, se encontrar. Viu, Ivina? Um beijo para você. Mas foi muito legal estar aqui com você, certo? E que bom estar aqui, que bom estar compartilhando tanta informação legal, tá aprendendo tanto com você, com tudo que você traz, Eu participando desse momento. Obrigada, viu, Lu? Obrigada pelo seu sim. Foi muito rico, né? É a vontade de divulgar para todo mundo, porque realmente é um problema, né, hoje. E a gente sabe que tem muita gente que precisa dessa ajuda, desse auxílio. Então, assim, cada palavra que você falou, com certeza, assim, fica na nossa cabeça como mãe, do olhar que a gente precisa ter, né, para os nossos filhos, para nossa família. E que eu acho que isso precisa, como você falou, construir aos pouquinhos, né? E que a gente lá na frente vai ter ganho. Muito, muito, muito obrigada. Beijo, obrigada a você. Tchau a todo mundo. Tchau, Beijo. obrigada.